Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Catarina Wojcik, eu sou advogada, mestra em Direito, atuo na área de Direito de Família e Sucessões. E hoje nós vamos falar sobre os valores que você vai precisar para iniciar e finalizar um inventário em Minas Gerais. São três pilares que representam os principais custos para um inventário. O primeiro é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, o ITCD ou ITCMD. O segundo pilar são os custos com o cartório ou com a justiça, e o terceiro pilar são os custos com honorários de advogado. Vamos começar com a parte mais espinhosa aqui, que é o valor do imposto, tá? Atualmente em Minas Gerais, a alíquota é fixa em 5%. O que isso quer dizer? Quer dizer que em cima do valor total dos bens do espólio, ou seja, imóveis, móveis, enfim, tudo que de fato compuser ali aquele patrimônio a ser inventariado, será devido o valor de 5% a título de imposto estadual, ou seja, pago para o Estado. Tá? Tivemos mudanças muito importantes, entretanto, a partir da reforma tributária. E quais são os principais pontos que podem mudar aqui? Primeiro, a reforma tributária estabeleceu diretrizes nacionais obrigatórias para o ITCD. Também uma obrigatoriedade de que haja uma progressividade na alíquota. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em Minas Gerais, se hoje é 5% fixo para qualquer tipo de valor no patrimônio, deverá ter uma regulamentação específica do Estado de Minas Gerais para estipular que haja um aumento do imposto conforme haja um aumento do valor da herança, ou seja, quanto maior for o valor dos bens e do patrimônio daquele falecido, então maior também será o valor do imposto. Ainda assim, o imposto sobre a herança no Brasil ainda é um dos mais baixos do mundo. Tá? Vou colocar aqui uma tabela para vocês entenderem como é a alíquota em outros países, tá? Qual é a alíquota em outros países. Na Bélgica, a alíquota é de 80%, na França, a alíquota é de 60%, no Japão, 55%, na Alemanha, 50%, Coreia do Sul, 50%, Estados Unidos, 40%, tá? Reino Unido, 40% também, Chile, nosso vizinho, 25%, Colômbia, 15%. Então, de fato, 8% ainda é um valor muito abaixo do parâmetro mundial. Além disso tudo, é muito importante contar com um advogado especialista em direito de família e sucessões no momento do recolhimento desse imposto, tá? E por quê? Porque existe uma legislação própria, uma legislação específica do Estado de Minas Gerais que deve ser observada e que, em diversos casos, é possível conseguir descontos e abatimentos no valor desse imposto. Então, por exemplo, caso haja a declaração de bens e direitos no prazo de 90 dias, contados da data do óbito, então será possível conseguir o desconto de 15% daquele imposto, tá? Então cai ali, teria um desconto de 15%. Outro ponto importantíssimo é que a meação do cônjuge sobrevivente não entra na base de cálculo do imposto. Então, isso é algo que muitos advogados generalistas fazem de forma equivocada e que acabam acarretando um prejuízo de até milhares de reais para seus clientes. Agora vamos falar sobre o segundo pilar, que são as taxas com cartórios ou com a justiça. Nesse caso, vai depender do tipo de inventário. Por exemplo, o inventário ele pode ser pelo cartório, caso todos os herdeiros sejam maiores e capazes e exista consenso entre eles em relação à partilha dos bens. Qualquer tipo de conflito ou envolvimento de menor de idade vai acarretar na mudança daquele inventário e na necessidade de que seja protocolado e ajuizado o processo de inventário na justiça, tá? No Poder Judiciário. Então aqui vamos começar com o caso do Poder Judiciário, tá? Aqui nós temos os processos de competência da vara de sucessões e existe alguns parâmetros. Então, se, por exemplo, o valor total dos bens inventariados for até R$ 60.724,47, o valor total a recolher vai ser de R$ 92,64. Tá? Agora, olhando no último parâmetro, se for acima
de R$ 4.045.976,33, o valor das custas e da taxa judiciária pode chegar até R$ 13.444,15. Agora eu vou deixar aqui a tabela referente aos cartórios de Minas Gerais e caso você queira analisar com mais calma, já pausa aqui e faz um print do vídeo, tá? Aqui o valor das taxas e dos emolumentos no cartório varia de R$ 220 até R$ 8.582,97. Pode ser ainda que tenham valores de certidões que você irá precisar atualizar. Então, certidões de casamento, de nascimento, tudo isso precisa estar atualizado para realizar o procedimento no cartório. O terceiro pilar é o valor dos honorários advocatícios, que é para remunerar o trabalho de bons advogados, advogados especialistas, economizar milhares de reais para seus clientes e, além de tudo, tornar o processo mais fácil, rápido possível dentro dos limites legais e possíveis, também no âmbito do judiciário e do cartório. Tá? Então, esse tipo de profissional deve ser valorizado, o profissional especialista, o profissional que busca se atualizar. Tá? Por questões éticas, eu não posso aqui falar dos valores praticados, mas o que você pode fazer é acessar a tabela de honorários da OAB Minas Gerais, a mais recente, no momento que estou gravando esse vídeo, é de 2023, e você verá na página 24 e 25 que existem alguns valores mínimos que a OAB determina que nós cobremos como a título de honorários advocatícios. Existe um valor inicial, porque a parte inicial do trabalho, pessoal, é a parte mais importante, é a parte em que existe uma diferenciação entre ameação e herança, existe o lançamento do valor do tributo de forma a buscar todos os descontos possíveis estabelecidos em lei e também conseguir conduzir todo esse processo de forma especialista e com muita garantia de qualidade. Então, existe esse valor inicial e também existe o valor final cobrado a título de êxito, tá? Um percentual final em cima do valor dos bens, do inventário, tá? Também vai depender do tipo de conflito que houver naquela família. Se for um inventário litigioso, ou seja, que haja litígio e seja judicial, envolva menor de idade, os valores são maiores, porque o processo vai durar mais, será mais trabalhoso. Então, existe, de fato, uma questão de personalização dos honorários. Então, é isso. São esses os valores necessários para realizar um inventário em Minas Gerais em 2026. É claro, pode ser que o valor te assuste um pouco, mas esse é o valor necessário para você viver com segurança, para você ter os seus bens regularizados e que possa seguir a sua vida tranquila, sem ter multa de receita, sem ter risco de perder o seu bem para terceiros por uso capião. Então é muito importante regularizar o inventário. Então é isso, se gostou, já se inscreva no meu canal. Obrigada!